Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 158º Dr. Apple News, toda sexta-feira, com a ajuda do Antônio, do Renato, do Gilberto, do Sandro. Muito obrigado a todos vocês e a galera que assiste, que comenta, que compartilha, ajuda bastante e eu fico feliz de saber que o pessoal está gostando. Então vamos lá, vamos tratar das notícias históricas, né, como de costume. A gente tem aí em 1979, dia 30 de julho, os engenheiros começando a trabalhar nesse bichinho aqui que é o Lisa, né? Aquele computador com o nome da filha do Steve Jobs, que ele ficou décadas negando que era, né? Então tinha um monte de brincadeira com relação ao nome, mas a ideia do Lisa era ser uma evolução aí do Apple II, que foi o primeiro grande sucesso aí da Apple, que rendeu muito dinheiro para a Apple. A ideia era fazer um computador mais refinado, com monitor e tudo mais, para dar continuidade ao Apple II. Mas no meio do caminho do desenvolvimento do projeto, o Steve Jobs conheceu a Xerox, lá o sistema o centro de pesquisa da Xerox, onde eles tinham desenvolvido o mouse e um sistema operacional gráfico rudimentar. Ele pirou o cabeção e falou, meu, a gente tem que colocar isso aqui na máquina, porque vai ser a revolução e tal. Então o Lisa foi o primeiro computador comercial com um sistema operacional gráfico. Antigamente era só linhas de comando, aquela tela preta e você tinha que digitar CD dois pontos, barra barra, quem lembra disso aí lá no DOS, né? E aí ele veio com essa ideia. Só que o projeto mudou tanto no meio do caminho que a máquina acabou ficando com um preço muito alto e não decolando. O Ken Ruttmiller, que era o gerente desse projeto aqui, ficou doido, né, com o Steve Jobs, né? A ideia dele, do Ken, era vender a máquina no máximo uns $2.000 na época, né? O que hoje seria $8.000, fazendo a correção monetária. A máquina acabou saindo por $9.995 naquela época, hoje seria $30.000. A gente tem máquina aqui no Brasil por R$ 30.000, né? Mas $30.000 a gente não vê lá fora, né? Uma máquina da Apple. Então realmente algo assim fora do padrão, né? Mas foi uma máquina que sedimentou o caminho, né, que pavimentou o caminho para o Macintosh. Vamos dizer que foi um protótipo do que seria depois o sucesso brutal aí do Mac, né, que é até hoje. E aí a gente tem 10 anos depois, em 1º de agosto de 1989, a Apple lançando o Macintosh SE. A gente percebe uma mudança na carcaça, né, um case aí diferente, né, um invólucro diferente do produto, e a máquina mais robusta, com mais potência, né, e a grande novidade dessa máquina foi o Super Drive, foi o leitor aí de disquete. Quem que lembra dos disquetinhos de 1.4, né? Então a máquina podia ler disquete e o mais legal de tudo é que ela podia ler disquetes formatados para IBM e disquetes formatados para DOS. Então aí melhorava a comunicação entre o resto da indústria, né? Que naquela época já era dominada aí pelos PCs, tanto da IBM quanto os PCs aí com o sistema operacional da Microsoft. Mas uma máquina que realmente fez história, né? Foi a continuidade do Macintosh. E um detalhe interessante disso aí é que foi o primeiro Macintosh que teve uma ventoinha, tinha fan, né? Fazia barulho, e isso deixou o Steve Jobs maluquinho da vida, né? Ele odiava esse tipo de sistema de arrefecimento, né? Porque deixava a máquina barulhenta, e realmente ela era barulhenta, mas ela era potente. Então muita gente não se importava com isso, mas hoje a gente percebe as máquinas sem fan, né, sem ventoinha, percebe a melhoria que é você trabalhar sem barulho, né? Bom, aí temos depois, 1993, mais tempo para frente, a Apple lançando o Mac Centris 660 AV, essa máquina aí prontinha para multimídia, né? Naquela época, nos anos 90, o xodó era multimídia, né? Quem não lembra aí do Sound Blaster, né? O kit multimídia, você tinha que comprar a máquina com kit multimídia, e nessa máquina aqui ela estava pronta para isso, ela já vinha pronta. Inclusive você tinha a opção de um monitor já com alto-falante e com microfone embutido, que era muito legal, você não precisava ficar com um monte de coisa na máquina, né? Eu lembro que tinha aquelas mesinhas que você encaixava tudo, então tinha espaço para alto-falante, tinha um monitor que encaixava, embutia assim, impressora em cima, na hora que você imprimia o negócio balançava tudo, né? Vocês lembram dessas mesas? No caso do Mac já era tudo
quase que all-in-one, né? Tudo muito bem pensado ali. E uma coisa interessante dessa máquina que pouca gente sabe hoje em dia, né, na época foi bastante ventilado, era que era uma máquina que tinha capacidade de emitir o sinal de televisão. Eu lembro que nessa época muita gente queria que o computador também fosse uma televisão, e a Apple fez isso. Então se você ligasse o Mac segurando Command Option TV, né, a letra T e a letra V, com o cabo de rede não, né, o cabo de televisão de antena ligado direto na máquina, você podia usar o seu computador para assistir televisão. Muito legal, né? Bom, agora a gente vai aí para as notícias seculares. A gente tem um benchmarking feito aí com o M2, o MacBook Air M2, comparando com o M1 e comparando com os da Intel, né? Para vocês terem uma ideia, o programa utilizado foi o Speedometer 2.0, que ele compara aí a velocidade da máquina em navegação, né? A velocidade do navegador aí na internet, né? Não é a velocidade da internet, é a velocidade do computador dentro do navegador. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o desempenho do M2 comparado com o M1 foi 33% a mais, é um terço mais rápido do que o M1. E comparado com o i7 da Intel, ele é 250% mais rápido, é 2,5 vezes mais rápido do que o chip da Intel. O i7 Intel 4.2 GHz. Então, pessoal, a Intel está comendo poeira mesmo, está perdendo o bonde. Não é à toa que eles estão desesperados tentando contratar um monte de gente da Apple para poder melhorar os seus chips, porque não tem como, não tem comparação, né? Olha lá, bateu 400 ali o índice do speedometer. Então, realmente a máquina vale a pena, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Aí a gente tem uma notícia falando a respeito do supply chain, né, da cadeia produtiva aí da Apple e os problemas que a Apple vem enfrentando, não só a Apple, mas o mundo inteiro vem enfrentando com relação a isso. Apesar da Apple ter tido recorde novamente de receita, de lucro e tal, a gente tem aí uma diminuição de 20% aí, né, dos envios da cadeia produtiva ali do Mac. Principalmente por isso, essa loucura de abre e fecha, para, continua, agora tem que parar, agora fecha, fecha tudo, agora para. Então essa cadeia produtiva, na hora que falha um anelzinho da cadeia produtiva, demora para dar a volta toda e começar a circular tudo de novo. Então a gente já tem esse processo se normalizando. Se não acontecer nenhuma maluquice mais para frente, né, a gente tem esse processo normalizando. Mas isso atrapalhou a cadeia como um todo, né, a indústria de informática como um todo, em um momento onde ela estava aquecida nas vendas, né, muita gente em casa querendo comprar equipamento novo para poder fazer o home office, poder se virar, né, nessa situação toda, mas o mercado não pôde oferecer tudo que a demanda precisava, né, por conta desses problemas de cadeia produtiva. E que essa onda, né, uma pedrinha no meio do lago, a onda vai reverberar, vai lá para longe e vai demorar para poder acalmar o lago de novo. Mesmo assim, a gente tem aí um resultado da Apple positivo, o único, né, resultado positivo comparado com a indústria como um todo, né? Acho que eu tenho uma notícia falando sobre isso. Não, eu falei na semana passada, né? É verdade, falei na semana passada do resultado positivo. Bom, essa notícia aqui é um pouco preocupante, é um rumor ainda, a gente não tem certeza se vai acontecer, mas pode ser que o iPadOS 16 não venha junto com o iOS 16. Eles atrasem, ou talvez atrasem alguns recursos, o que é normal, né? Mas o recurso mais ventilado pela Apple foi o Stage Manager do iPadOS 16 e a possibilidade de você redimensionar as janelas no iPad, transformando o iPad basicamente num computador. Hoje em dia o iPad você só consegue trabalhar com os aplicativos em tela cheia ou lado a lado, né? No máximo aquele slide over, né? Aquela telinha que você pode puxar para lá, puxar para cá, ficam duas janelas, mas é aquilo ali, fica meio fixo. Com o Stage Manager no iPad você vai ter a possibilidade de alternar entre janelas, diminuir, enfim, né? Vai ficar mais próximo aí do que um computador.
Porém, parece que a Apple está tendo dificuldade de implementar esse recurso de forma redonda no sistema e pode ser que ela não lance em setembro aí o sistema, deixe para lançar um pouco mais para frente. Vamos ver, tomara que isso não aconteça, porque é sempre ruim, principalmente o recurso mais ventilado, a Apple acabar atrasando, né? Melhor não falar, melhor deixar a surpresa para o final, né? E não antecipar a expectativa e depois frustrar a expectativa. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a Apple divulgou mais uma lista de 8 novos Macs dentro da lista de Vintage, Macs de 2015 e de 2016. E eu já vi gente aí preocupada com relação a isso, não é porque é Vintage que ficou ruim, que vai ter que trocar, porque a máquina não presta mais, tá pessoal? Eu tenho alunos aí com máquinas de 2008, 2009, 2010 e que está funcionando super bem, está atendendo para eles. Óbvio que não vai ter mais atualização para as máquinas muito antigas, né, de sistema operacional, etc. Mas não tem problema, se você continua usando do mesmo jeito, né, não há necessidade de aplicativos novos, etc., não tem problema, tá? O que significa ser colocado, ser categorizado como vintage? Significa que a Apple não vai mais produzir peças novas para reposição, para conserto. Tá? Então, se você tem uma máquina de 2015, 2016 e precisa de algum tipo de reparo, corre numa assistência técnica autorizada, porque eles vão trabalhar agora com o estoque. Então, se a peça que você precisa tiver em estoque, beleza, você consegue trocar na autorizada. Se não, aí não tem mais jeito, vai ter que depender das assistências técnicas especializadas, né? E aí vai saber o que vai ser colocado lá. Você tem que dar sorte, tem que ter alguém de confiança, porque as peças que chegam para essas assistências não são peças originais. Por mais que o cara bate o pé, não é original. Se for original, é seminova, tá, pessoal? Então fique atento com relação a isso. Bom, a Microsoft refez o programa Teams específico agora para Silicon, Apple Silicon, finalmente. Né? Quem usa aí o Teams no Mac sabe o caos que é esse programa, muitos problemas, né? O uso da máquina absurdo, né? É um elefantão dentro do Mac. E dificilmente ele trabalha bem junto com outros programas. Eu já tive vários atendimentos de alunos com problemas com relação ao Teams e a Microsoft parece que redesenhou o aplicativo inteiro para trabalhar nativamente com os chips da Apple. Quem ainda está com Intel ainda pode sofrer um pouco com o Teams, mas talvez aí a gente tenha uma melhora com essa reformulação, essa reescrita do programa Teams, né? Microsoft sendo Microsoft, né? Realmente tem muito problema. Bom, aqui a gente tem uma notícia, na verdade é um review, né? Uma opinião aí com relação à Apple, né? Desafiando aí todo o cenário global, né? De queda, de declínio de receita, etc. E o pessoal fazendo uma análise muito interessante aqui a respeito da Apple, né? A demanda do iPhone, eles explicam aqui que a demanda do iPhone nunca caiu, a demanda do iPhone sempre foi crescente, obviamente que não cresce mais como crescia no começo, não é mais uma novidade. A Apple vai implementando coisas de pouco em pouco, né, para poder ter um crescimento sustentável. A questão do investimento da Apple também na sua base já fixada, não só em usuários novos, mas em usuários que já têm o iPhone, no caso de serviços, de assinatura, Apple Music, iCloud, etc., né? A Apple TV Plus, Apple Arcade, etc. Né? Todos esses serviços que a Apple oferece também ajudam bastante aí na receita da Apple, e aí isso possibilita a Apple fazer alguns testes, né? O HomePod, que fracassou, hein? O AirTag, que é um grande sucesso, o AirPod, que é um sucesso maior ainda, né? Então, a Apple ela diversificou aí a sua gama, apesar de ainda depender quase que 50% aí do iPhone, mas ainda tem aí os Macs, né? Essa mudança de chip também deu uma sacudida no mercado violenta, né? A Apple ganhou muito com essa mudança, mas é um caso aí econômico para ser estudado. Porque enquanto todo mundo está afundando, a Apple pelo menos está boiando, né? Ela não está absurdamente melhor comparado com outros anos, né? Mas visto do cenário, ela está tendo lucro, né? Ela está aumentando aí a sua base de dados, o que é a única aí dentro do mercado de informática. E a gente tem essa notícia aqui, deixa eu colocar aqui no modo leitor,
a gente tem essa notícia que é uma notícia interessante para a gente verificar. O serviço secreto lá nos Estados Unidos e outras agências governamentais estão querendo deixar de utilizar o iMessage. Por quê? Porque ele é muito seguro. Olha só que né, paradoxo, né? Então, com relação àquela invasão que teve no Capitólio, nos Estados Unidos, que está uma confusão até hoje por conta disso, né? O serviço secreto não está conseguindo resgatar mensagens trocadas para tentar identificar o que aconteceu, mensagens entre os próprios agentes, né, que não fizeram backup e tal, e é impossível você resgatar. A criptografia da Apple é tão boa que você não consegue resgatar isso. Então, eles estão preferindo utilizar outro serviço, porque não é tão secreto assim. O serviço secreto não quer utilizar o iMessage, porque o iMessage é secreto. Olha só que paradoxo, né? Então é mais um indicativo de que a Apple realmente prima pela qualidade, não é só marketing, não é só propaganda, senão não teria todo esse movimento acontecendo. Então, pessoal, eu indico a vocês, se você vai se comunicar de Apple para Apple, se você sabe que o teu familiar, o teu amigo tem um iPhone, usa o iMessage. Eu sei que vocês estão acostumados com o WhatsApp e tal, mas o iMessage é muito mais seguro. Você abre mão de segurança para ter facilidade. Aí é por sua conta e risco, né? Aqueles que não têm, infelizmente, você pode utilizar o WhatsApp ou outros serviços aí de comunicação. Mas eu costumo fazer assim, eu costumo priorizar o iMessage por conta disso. E aí eu indico isso para vocês. Legal, pessoal, com essa notícia a gente encerra aí o Dr. Apple News dessa semana. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela audiência aqui de vocês, o carinho de vocês. E recomendo acessar o site drapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos completos e os meus contatos para um suporte técnico remoto, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.